Entrevista com Arão Josino. A política passada a limpo. Muito bom dia, Arão Josino. Você veio para levar a chuva embora? Bom dia, Odair. Bom dia, Aldori, Julian, a todos os ouvintes. Pois é, situação, hein? Que situação. Não para mais de chover. Tava vindo agora de Ascurra para cá, os rios bastante cheios. Passei ali por Rodeio 12 ali, dá para ver que realmente o nível do rio tá bastante alto. Mais uma vez, situação bastante complicada aqui para nossa região, para o estado todo, né, Odair? A gente viu aí, por exemplo, Quilombo ontem de manhã, uma destruição, uma enxurrada gigantesca. Antes de ontem foi Lages. Então tá quase que uma roleta russa, né? A gente só fica esperando o próximo, exatamente. E a situação de Ascurra nesse momento lá do Rio Itajaí-Açu, tranquilo nesse momento? O Rio Itajaí-Açu está numa situação bastante controlada. Estamos com um problema em uma comunidade específica da cidade, que é o bairro Guaricanas, por conta de um desvio da obra da ponte, né, que nós temos lá. Mas a situação neste momento é controlada. Muito bem, vamos lá então. Vamos conversar aí sobre vários assuntos aqui no Ponto de Vista de hoje com Arão Josino. Primeiro deles, mesmo com toda essa situação de chuva, de enchente, de enxurrada, Santa Catarina tem o segundo melhor desempenho do Brasil em agosto. Justamente, Odair, mais uma vez Santa Catarina, né, sendo uma referência na economia nacional, passando por esse fenômeno El Niño, nesses últimos meses, uma situação bastante complicada em todo o estado, mas os números mostrando, apontando de que a nossa economia é pujante, está forte e está contribuindo muito para esse momento econômico do nosso país. De acordo com o observatório da Fiesc, que é a Federação de Indústrias do Estado de Santa Catarina, no mês de agosto, se comparado com o mês de julho, nós tivemos aí um crescimento de 0,9% na nossa economia, frente a um recuo de 0,8% na economia nacional. Então, enquanto a economia nacional sofre, tendo uma queda de 0,8%, a economia catarinense avança em 0,9%, sendo o segundo estado que mais movimentou a economia ao longo do mês de agosto, se comparado com o mês de julho. E, como sempre, o agronegócio, né, puxando aí a fila, principalmente a produção do milho. Então, a gente tem aí uma situação econômica bastante favorável, Santa Catarina mostrando através dos seus números que de fato é um estado empreendedor e um estado pujante. E é interessante, né, Odair, porque nós temos um estado que para a economia nacional é um estado importantíssimo, né, os números provam isso. Nós temos um estado que é o segundo mais competitivo do Brasil, um estado que tem aí números surpreendentes. No entanto, nós somos um dos estados menos olhados, vamos dizer assim, ou menos atendidos pelo governo federal. Santa Catarina sempre lá por último na fila, né? Principalmente no investimento de infraestrutura. Eu estive essa semana com o superintendente estadual do DENIT, o engenheiro Alisson, lá em Florianópolis, para verificar algumas situações da manutenção da BR-470, e o engenheiro Alisson estava me falando sobre o corte aí de verbas para o ano que vem. Então, nós temos aí uma capacidade hoje, o DENIT Santa Catarina tem uma capacidade de investimento de cerca de 1,3 bilhão por ano, né? 1,3 bilhão, e a expectativa do orçamento para o ano que vem é de 700 milhões de reais. Então, muito abaixo daquilo que o DENIT consegue investir e consegue produzir em Santa Catarina. Então, agora, o trabalho que o DENIT tem feito é para sensibilizar a classe política, principalmente os deputados federais e os senadores, da importância deles trabalharem junto ao orçamento da União para fortalecer a questão do orçamento do DENIT Santa Catarina. E aí nós teríamos uma frente, né, as conhecidas emendas de bancada, né, em que cada bancada estadual tem a possibilidade de fazer a indicação dos recursos para a área que eles entenderem ser a melhor, né? Então agora o DENIT trabalha e a classe política precisa se unir nesse sentido para que de fato essas emendas de bancada dos deputados federais e senadores
para o ano de 2024 sejam alocadas para as rodovias federais. O governador Jorginho Melo também tem feito seu lobby junto aos parlamentares para tentar puxar uma parte dessa verba das emendas de bancada para o governo de Santa Catarina. Alguns prefeitos solicitam aí, por exemplo, maquinários, viaturas, mas no meu entendimento a bancada catarinense deveria se unir nesse momento e deveria sim alocar esses recursos de emendas de bancada para as rodovias federais, que é o que nós mais precisamos nesse momento. É um investimento a médio e longo prazo. Se o DENIT tem condições de fazer um investimento de 1,3 bilhão, por que só 700 milhões? Vamos injetar dinheiro nas rodovias federais. Injetando dinheiro nas rodovias federais, você tem aí a possibilidade do escoamento da produção e, obviamente, o Estado estará ainda melhor. Prova disso já são os números que estão sendo apresentados aí de crescimento de 0,9% na economia catarinense no mês de agosto. O medo que dá, Arão, é o seguinte: 1,3 bilhão é a capacidade de investimento do DENIT, só tem 700 milhões e isso vindo através de emenda, quanto chega? Exatamente. Quanto chega e quanto realmente vai ser aplicado? Aí a gente vai ver ali 200, 300 milhões sendo aplicado em rodovias, nas nossas rodovias aqui, que a gente sabe que é nada para o Estado e para a necessidade que nós temos aqui de infraestrutura. E ao mesmo tempo em que nós somos o campeão aqui de arrecadação e na economia, a economia catarinense crescendo, vamos ter perda no repasse de recursos para a educação. Mais uma vez, Santa Catarina, Odair, ficando de lado junto ao governo federal. Nós estamos falando de uma perda para o ano de 2024 de 111 milhões de reais no recurso salário da educação. Um recurso que as prefeituras recebem para investir na infraestrutura das escolas, das unidades de educação infantil. Houve uma reprogramação, um recálculo por parte do governo federal a partir de uma decisão do STF e com isso 5 estados brasileiros irão perder recursos. Então, Santa Catarina vai perder recurso, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. E esses recursos que os nossos estados irão perder, irão ser realocados principalmente para os estados do Norte e do Nordeste. Nós estamos falando de 111 milhões de reais a menos para a educação catarinense. Para se ter uma ideia do total desse valor, o município de Timbó, por exemplo, recebe em torno de 3 milhões e 200 mil reais de salário de educação por ano. No ano que vem, 1 milhão de reais a menos. 2 milhões e 200 mil reais irão receber. 1 milhão de perda só no município de Timbó. Onde está a representatividade política nesse momento? Onde estão os nossos deputados federais, os nossos senadores que permitem uma situação como essa? Não dá para tolerar. Nós somos um estado pujante, nós somos um estado que contribui de forma intensa na economia, prova disso os dados que a Fiesc nos traz, no crescimento de 0,9%, enquanto o Brasil tem um recuo de 0,8% na economia. Somos um estado que arrecada, que paga muitos impostos e, mais uma vez, nós perdendo recursos importantes voltados à educação. Nós estamos falando de 111 milhões de reais a menos nos cofres da educação catarinense para que a gente possa investir na infraestrutura, na melhoria do ensino, na compra de equipamentos tecnológicos, para que a gente possa fazer a nossa rede pública ser cada vez mais eficiente e cada vez entregar aí um ensino de mais qualidade. Nós precisamos sim colocar isso em discussão, Odair. Nós precisamos que os nossos parlamentares comecem a focar, né, nos assuntos, nas pautas que realmente são importantes na vida das pessoas. É essa luta que nós precisamos fazer enquanto cidadãos, que os nossos representantes, de fato, coloquem em discussão aquilo que muda a vida das pessoas aqui na ponta. E esse recurso da educação nós não podemos perder. A gente precisa se unir nesse momento, num contexto aí estadual,
não tem lado, não tem ideologia partidária, não tem esquerda, não tem direita, não tem quem é governo, quem é antigoverno, não tem. Nós precisamos nos unir nesse sentido para não permitir que Santa Catarina perca mais uma vez recursos importantes dos impostos que nós pagamos e que nós precisamos que sejam devolvidos aí à população do nosso estado. Isso, vejo que deveria haver um movimento vindo da base, de vereadores, de prefeitos, legislativo catarinense também. É claro que nós dependemos mais daqueles que estão nos representando lá, mas a pressão tem que ser muito grande em cima dessas pessoas, e uma pressão grande que venha da base. Enquanto isso não acontecer, enquanto eles não sentirem que isso está afetando o futuro político, que está afetando o voto deles, olha, vão ficar deitados em berço esplêndido e o nosso estado pagando a conta dessa irresponsabilidade fiscal do governo federal. Mas perceba, né, Odair, a gente fala, você falou agora, né, que a gente precisa abrir os olhos deles em relação à questão eleitoral, né? Infelizmente essa é a realidade, né? A gente precisa mostrar para eles que eleitoralmente falando eles podem serem prejudicados por conta de algo como o corte de recursos da educação. Sendo que educação, a gente precisa tanto de investimento na educação, a gente precisa tanto equipar as nossas escolas, a gente fala tanto sobre a importância da educação pública, ter mais investimentos. É inaceitável que a gente tenha que fazer isso. Deveria ser algo automático. A partir do momento em que se soube dessa decisão, a gente já precisaria ter os 16 deputados federais e os 3 senadores reunidos lá no Congresso, na tribuna, no plenário, batendo forte nessa situação e não permitindo que Santa Catarina mais uma vez perca recursos. Isso a considerar que são os 3 estados do Sul, né? Se a gente pegar toda a representatividade do Sul, tá dormindo no ponto. Dormindo no ponto mais uma vez. Muito bem, e nessa situação agora falando de educação, tem a ver com educação, porque a Assembleia Legislativa de Santa Catarina realiza encontro estadual de vereadores mirins. Aí eu quero colocar aqui para você, Arão, uma situação. Os vereadores mirins, certamente essa ação, né, tem o sentido, tem o propósito de educar politicamente esses jovens, prepará-los aí para a vida política e na palavra, né, naquilo que eles estão aprendendo de teoria, é tudo muito bonito. Agora, nós estamos falando aqui da prática. O que esses jovens estão aprendendo na prática? Odair, então, nessa semana aconteceu em Florianópolis o Encontro Estadual de Vereadores Mirins. É uma ação realizada pela Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a ALESC. Mais de 1.000 vereadores mirins estiveram presentes. São crianças e adolescentes, né? Você pega aí de 10, 11 anos de idade até 17 anos, né? Mais ou menos. Inclusive, os vereadores mirins de Timbó também estavam lá participando. E uma ação muito importante. Eu fui vereador mirim em 2006, no município de Blumenau. Blumenau foi a 2ª Câmara de Vereadores Mirins do Brasil. Eu sempre digo que a Câmara de Vereadores Mirins, ela tem uma importância muito grande, não na formação de políticos, mas na formação de cidadãos que entendam, que compreendam como funciona o sistema político brasileiro. Que é exatamente isso que nós precisamos. Nós precisamos fazer uma formação cidadã. Se a população entendesse, compreendesse a importância do poder legislativo, certamente nós teríamos representantes mais qualificados e nós teríamos um trabalho de representatividade política mais eficiente. Prova disso é a pauta anterior que nós estávamos tratando sobre o corte de recursos para a educação de Santa Catarina. Por quê? Porque cabe ao poder legislativo fazer essa representatividade, levantar essa bandeira e dizer, olha, seguinte, executivo, isso aqui nós não estamos de acordo. Quando nós não estamos de acordo, quando o poder legislativo não está de acordo, significa que a população não está de acordo, porque o poder legislativo representa as pessoas, representa a população. Então, o Encontro Estadual de Vereadores Mirins é um momento de resgatar a esperança, é o momento de fazer com que você tenha uma formação política no Estado e algo que é muito louvável e que merece, sem dúvida alguma, os nossos aplausos. Eu estive lá,
participando também junto com eles durante um período, e é muito bonito de ver, Odair, a esperança nos olhos, né? A vontade deles de contribuir, de ajudar. E na minha fala lá para eles eu disse: olha, não desistam, né? Continuem, porque vocês vão ver muita coisa ruim acontecendo a partir do momento que vocês despertarem para a política e vocês começarem a acompanhar. Muitas e muitas vezes vocês vão pensar em desistir e largar de vez a política, mas não façam isso. Não façam isso, porque o Brasil realmente precisa de pessoas mais conscientes, precisam de eleitores que participem mais da vida política do seu município, da sua comunidade. Muito bem, né? A gente espera que essa formação que eles recebem, ela os faça políticos melhores do que esses que a gente tem visto por aí, e que tem uma capacidade crítica, então, em relação ao que acontece no nosso país, na questão política, para, quem sabe, né, estar aí como um Arão Josino da vida hoje, que depois de ser vereador mirim, está aqui com a gente hoje como prefeito e, logicamente, com outras perspectivas políticas, além do que vive hoje, né, na sua vida política hoje. Então, bela iniciativa, e a gente torce para que isso realmente traga pontos mais positivos aí para a nossa política catarinense. E, Arão, para a gente finalizar o nosso ponto de vista de hoje, a Petrobras nomeando aí um gerente interino que havia sido exonerado em 2019 por suspeita de corrupção, da onde não se espera nada, dali que não sai nada mesmo. E o camarada começou ali na Petrobras, o Nery, né? E voltou, né? Depois que o Jean Paul Prats aí virou ali o presidente da Petrobras, foi contratado com um saláriozinho ali de 46, 47 mil reais, aí ficou 2, 3 meses, já foi promovido, agora já tem um outro cargo, um salário maior, mas ele está simplesmente administrando uma conta de 150 milhões de reais, que é a conta de comunicação da Petrobras, nas mãos do lobo. É a pimentinha final do nosso ponto de vista desta sexta-feira chuvosa. Governo Lula sendo governo Lula, indicando um gerente substituto, né, para assumir uma conta de 150 milhões de reais, uma conta da comunicação da Petrobras. Esse mesmo gerente substituto interino foi exonerado em 2019 a partir de um processo interno de investigação por conta de uma suspeita de corrupção. Então, lá em 2019 ele foi exonerado. Agora, no mês de abril, o governo Lula tentou nomeá-lo novamente como gerente desta pasta de comunicação, porém não passou pelo comitê. Não passou pelo comitê justamente por essa situação que envolve, né, o ato, a suspeita de corrupção lá de 2019. Então, como uma forma de talvez burlar, né, as leis que tratam aí sobre as indicações em estatais, houve a sua nomeação como gerente interino da pasta da comunicação. Então, uma manobra aí para fugir do compliance. Para fugir do compliance e garantir a sua nomeação, uma indicação pessoal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, mais uma vez, a Petrobras sendo colocada nesta situação, uma situação que a gente já conhece, a gente já sabe onde vai parar, porque ela está se repetindo, algo que já aconteceu no passado. E aí, a situação, a gente vê também, a gente estava falando sobre a própria Ana Moser, que foi preterida ali do Ministério dos Esportes, continua ganhando salário, mas agora deram um jeito de colocar ela numa comissão do INSS, que vai se reunir ali, se reúne 6, 5 vezes por mês, ganha R$4.700 por cada reunião. Enfim, ela, como gerente de esportes, não serviu, mas agora vai servir como uma espécie de uma consultora do INSS, alguma coisa assim que vai dar palpite lá no INSS. Eu tava vindo para a rádio agora pela manhã, ouvindo o Repórter Cultura, é evidente, e estava ouvindo vocês falarem sobre o assunto, você, Odair e o Julian.
Daí eu fiquei pensando, não, mas realmente, né? Ana Moser entende tudo, né? Tá de INSS, se né? aposentando. Que lógica tem uma pessoa que tem, né? O histórico, o currículo, que é indiscutível, o currículo dela no esporte é indiscutível, mas o que ela entende, o que ela sabe sobre a situação previdenciária do país para ser conselheira do INSS, né? Realmente dando ali para ela um espaço para ela garantir um salário como um prêmio consolação, né? Caindo para cima, vamos dizer assim, para ela não ficar desassistida após a exoneração dela, que foi uma exoneração muito feia, uma exoneração partindo aí dos acordos que Lula tem feito com o Centrão para resolver a sua base de governo no Congresso. Enfim, governo sendo governo Lula sendo governo Lula. Muito bem, esse foi o Ponto de Vista, então, com Arão Josino nesta sexta-feira, dia 3 de novembro. Arão, até segunda-feira. Um abraço para você, bom final de semana e que leve junto essa chuva. Não junto, né? Leva embora. Não vou levar para a rua não, porque tá chovendo muito lá também. Bom final de semana a todos. Vamos torcer para esse período de chuva passar e, como a gente sempre reforça, né, Odair? Tomem muito cuidado, principalmente com as encostas. O solo está muito encharcado, tem chovido muito. Então vamos nos prevenir, vamos nos cuidar neste momento. Um bom final de semana e até semana que vem.